Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald e agora a gente começa um capítulo novo na sua apostila 2. Eu estou começando agora o último módulo da sua apostila 2, que é o módulo de cálculo estequiométrico. Você sabe que cálculo estequiométrico é o assunto mais cobrado nos vestibulares, Enem, todo tipo de concurso que você pode imaginar, sempre vai ter questão de cálculo estequiométrico. O único concurso que eu conheço que não caiu uma questão de cálculo estequiométrico foi o melhor Enem de todos os tempos, o Enem passado, né? Mas enfim, é um assunto importante, é um assunto que você sabe que é muito cobrado, então vamos lá, vamos estudar isso aqui com bastante atenção. E já vou te dar uma dica. Na apostila de vocês tem 8 questões dos exercícios de aprendizagem, que são as questões que eu vou fazer aqui nas nossas aulas. Mas você tem outras questões complementares e tem muitas questões que você precisa mesmo treinar. E aí eu vou te dar uma dica que no meu canal do YouTube tem várias questões resolvidas. Questões que eu coloquei no meu curso, questões que gente me mandou dúvida, que eu fiz um tira-dúvida e coloquei lá no canal. Então vai lá, aproveita e é um material bastante interessante. Aí você dá um like, clica, faz inscrição, faz tudo que tem que fazer lá porque você sabe que ajuda, beleza? Então vamos lá, vamos começar nossa aula de cálculo estequiométrico aqui na sua apostila para finalizar a apostila 2, né? Bom, o que é o cálculo estequiométrico? Para que serve o cálculo estequiométrico? Na verdade, a grande finalidade, o grande objetivo dos cálculos estequiométricos é você determinar quantidade de reagentes ou produtos. Quantidade de reagentes e produtos. Agora, quando se fala em quantidade, quantidade pode ser medida em massa, quantidade pode ser medida em mols, quantidade pode ser medida em volume, desde que seja um gás, volumes para gases. Quantidade pode ser determinada em número de moléculas, quantidade de moléculas. Então, quando a gente fala quantidade, não existe uma unidade de medida pré-definida para isso. Vai depender de um contexto, vai depender da situação em que você quer determinar a quantidade de um reagente ou de um produto naquele processo. Só para você ter uma noção, eu sempre gosto de usar o exemplo de fazer bolo, né? Para você fazer bolo, você precisa de farinha, que normalmente se mede em xícaras, você precisa de ovos, que normalmente se mede em unidades, você precisa de açúcar, que normalmente se mede em colheres, você precisa deixar o bolo um certo tempo no forno, que você mede em minutos. Então, para cada item desse, você usa uma unidade diferente. Nos cálculos estequiométricos é uma coisa meio parecida. Você pode ter um reagente onde você mede a quantidade em massa, mas um volume onde a quantidade pode ser medida em o produto, onde a quantidade pode ser medida em número de moléculas, em mols, depende do contexto da questão. Então, aqui vale a dica. É sempre muito importante você estar muito atento ao contexto da questão. E aí uma informação importantíssima. Interpretação de texto é talvez a habilidade mais necessária que você precisa ter para entender bem e conseguir passar tranquilamente pelo assunto de cálculos estequiométricos, tá certo? Olha aqui, quando se fala de cálculo estequiométrico, a primeira coisa que você precisa ter para conseguir resolver uma questão de cálculo estequiométrico é a equação balanceada. Mas antes de falar de equação balanceada, você sabe a diferença de reação química e equação química? Existe uma diferença. Qual a diferença de reação química e equação química? Reação química, eu vou colocar aqui, é o que ocorre de fato. Reação química, cara, é o que ocorre de fato. Quando você põe fogo num pedaço de papel, o papel lá pegando fogo é uma reação de combustão. O que está acontecendo lá é a reação química. Agora, quando eu pego aquele processo e represento ele no papel, utilizando toda a linguagem da química, a representação gráfica disso é o que nós chamamos de equação química. E aqui é importante que você saiba fazer o balanceamento de equações químicas. Veja, numa equação química nós temos reagentes se transformando em produtos, né? O reagente é o que nós temos de matéria
antes da transformação acontecer. No exemplo da combustão do papel, o reagente aqui é o papel, que vai pegar fogo, e o oxigênio do ar, que vai participar do processo. A setinha significa a transformação da matéria, a reação acontecendo. E produto é o que você tem no sistema depois que a transformação aconteceu. No caso da combustão do papel, o produto é gás carbônico, é água e energia na forma de calor que a combustão também libera. Então, entenda que reagente é o que eu tinha antes do processo. Produto é o que eu tenho depois do processo, tá certo? Um se transforma no outro. Então é importante você entender que reagentes sempre são consumidos. Sempre são consumidos durante a ocorrência do processo. E os produtos sempre são produzidos. Produzidos durante a ocorrência do processo. Enquanto o reagente vai se transformando em produto, você tem a transformação da matéria acontecendo. E quando a gente vai trabalhar com cálculo estequiométrico, é importante que você saiba fazer o balanceamento dessas equações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho, não muito, tá? Um pouquinho sobre balanceamento. Vou colocar aqui alguns exercícios para você, que eu não vou resolver, é só para você treinar mesmo. E eu prometo para você que no final da aula eu coloco essas equações que a gente vai fazer o balanceamento, que eu vou deixar para você, eu coloco elas gabaritadas para você confirmar, beleza? Então é aqui, ó. Falando sobre balanceamento de reações químicas, de equações químicas, tem algumas reações que são tão importantes, mas tão importantes, que você precisa saber fazer. Você precisa saber equacionar uma reação, por exemplo, de combustão. As reações de combustão estão, no grupo de reações talvez mais importantes que você precisa saber para um cálculo estequiométrico ou para ir para uma prova de vestibular de um concurso qualquer. Você não pode fazer inscrição ou ir lá para fazer a prova de um concurso sem saber equacionar uma reação de combustão. E quando a gente fala de combustão, basicamente uma combustão é isso daqui, ó. Você tem um combustível, que é aquilo que vai pegar fogo, tá certo? Reagindo com um comburente. Esse comburente é o quê? É o gás oxigênio, é o O2 gasoso, certo? Existem outras reações que têm outros componentes, mas não é o nosso caso, a gente não vai trabalhar com isso. E a reação do combustível com o O2 de comburente vai gerar produtos. Presta atenção aqui, ó. Eu vou no mais comum, ó. O mais comum é você ter a combustão de combustíveis de origem orgânica. Quando você tem a combustão de combustíveis de origem orgânica, esse combustível aqui, ó, ele vai ter na sua composição, normalmente ele tem no mínimo carbono, hidrogênio e normalmente também oxigênio, tá? Veja o que acontece. Quando a combustão ocorre, todo esse carbono aqui, ó, e eu estou falando de combustão completa, tá? Todo esse carbono, ao reagir com o oxigênio do comburente, ele vai acabar se transformando em CO2 gasoso. Isso quando se fala de combustões completas, que é normalmente o que a gente tem, né? Quando se fala também de combustão, todo esse hidrogênio aqui, ó, do combustível vai acabar se transformando em água no estado de vapor. Então, muita atenção com essa reação de combustão. A combustão, na combustão completa, que é o que normalmente a gente tem, os carbonos são transformados em gás carbônico e os hidrogênios são transformados em água. Se você souber isso, já adianta muita coisa quando você vai equacionar uma reação de combustão. Aqui eu tenho um exemplo para a gente dar uma treinada, ó. Meu exemplo é a combustão desse combustível orgânico aqui, esse hidrocarboneto, ó, C20H42. Então eu tenho o meu combustível C20H42 reagindo com o oxigênio, que é o comburente. Essa reação vai produzir o quê? Ora, essa reação vai produzir o carbono se transforma em CO2 gasoso, e os hidrogênios se transformam em água no estado de vapor. Eu coloco vapor porque combustão subentende uma temperatura elevada. Há casos na termoquímica onde você vai ter que colocar aqui água no estado líquido, mas aí existe um motivo, depois a gente fala sobre isso. Agora que vem a hora importante, a hora do balanceamento. Veja, a ideia do balanceamento é muito simples.
o que você tem. Olha aqui, ó, deixa eu pegar uma cor diferente. Ó. A quantidade de átomos de cada elemento químico que você tem aqui nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos do mesmo elemento químico nos produtos. Se nos reagentes eu tenho 40 carbonos, nos produtos tem que ter 40 carbonos. Se nos reagentes eu tenho 20 hidrogênios, nos produtos tem que ter 20 hidrogênios. A quantidade de átomos de cada elemento tem que ser sempre igual, ok? Então, baseado nisso, é que a gente faz o balanceamento de uma equação química. Olha o que eu vou fazer, ó. Para você fazer o balanceamento de uma reação de combustão, algumas dicas são importantes. Primeiro, eu aconselho você a colocar o coeficiente estequiométrico 1 para o combustível. Começa por ele, começa pelo combustível. Então, veja, quando eu coloquei aqui 1 para o combustível, significa que eu tenho nos reagentes do processo 20 átomos de carbono. Lá nos produtos, também tem que ter 20 átomos de carbono. Do jeito que está aqui, tem 20 carbonos? Não. Então eu vou colocar aqui ó, o coeficiente estequiométrico 20, porque agora eu tenho 20 carbonos nos reagentes, 20 carbonos nos produtos. O carbono está balanceado, certo? E lembra que todo carbono se transforma em gás carbônico, todo hidrogênio se transforma em água. Falando nisso, olha só, aqui nos reagentes da reação eu tenho 42 átomos de hidrogênio. Lá nos produtos tem que ter também. Aqui não tem hidrogênio. Para virar 42 átomos de hidrogênio, basta multiplicar a água por quanto? Ora, por 21. Por quê? 21 moléculas de água dá um total de 42 átomos de hidrogênio. Ó, 21 vezes 2 vai dar 42. Então eu tenho nos reagentes 42 átomos de hidrogênio, nos produtos 42 átomos de hidrogênio. Veja que o 20 já faz o balanceamento do gás carbônico e o 21 já faz o balanceamento da água. Portanto, nos produtos da reação, eu já tenho o sistema balanceado. Então, eu já tenho a quantidade total de átomos nos produtos. Só falta a gente conferir nos reagentes. E deixa sempre para conferir, por último, o oxigênio. Veja, quantos átomos de oxigênio nós temos nos reagentes? Ó, aqui eu tenho 20 vezes 2. 20 vezes 2 dá quanto? Dá 40. Então, no gás carbônico, eu tenho 40 átomos de oxigênio. Na água, 21 vezes 1 vai dar 21. 40 mais 21 vai dar 61. Então, eu tenho um total de 61 átomos de oxigênio. Lá nos reagentes, também tem que ter 61 átomos de hidrogênio. Tem 61 aqui? Não. Para fazer virar 61, basta colocar 61 sobre 2. Por quê? 61 vezes 2 dá 122. 122 dividido por 2 dá 61. Então deu 61 átomos de oxigênio nos reagentes, 61 átomos de oxigênio nos produtos. Então aqui eu tenho já a minha equação balanceada. Veja que esse 1, esse 61 sobre 2, esse 20 e esse 21 são aquilo que nós chamamos de coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Esses coeficientes estequiométricos são extremamente importantes para o cálculo estequiométrico, tá certo? Aqui, ó, eu trouxe para você algumas equações que eu quero que você monte as reações de combustão para você fazer, treinar, montar a reação de combustão e também fazer o balanceamento. Eu não vou corrigir isso, tá? É só para você treinar mesmo. Mas eu prometo para você que no final dessa aula eu coloco todas essas equações feitas e balanceadas para você treinar. Então, pause a aula agora, copie, faça as equações de combustão, já faça o balanceamento e no final da aula você confere. Faça isso antes de dar sequência, tudo bem? Eu vou continuar aqui, ó. Bom, ainda falando um pouquinho sobre balanceamento de equações, olha só, outros tipos de equações também são importantes. Aqui eu tenho uma reação, que é uma reação de dupla troca. E para a gente fazer o balanceamento de outras equações, eu tenho aqui ó, um procedimento que é um procedimento padrão, né? Você vai inserir, você vai colocar o coeficiente estequiométrico 1 para a maior substância que participa da equação. Não tem problema se ela está nos reagentes ou se ela está nos produtos. Encontre a maior substância e coloque 1 como coeficiente estequiométrico para ela. Normalmente, colocar 1 já facilita bastante o seu balanceamento. Então, aqui, ó, entre esse composto, o hidróxido de alumínio, ácido pirofosfórico, né, hidróxido de alumínio, pirofosfato de alumínio e água, esse pirofosfato de alumínio é a substância maior, a que tem mais átomos.
vai lá e coloca 1 como coeficiente estequiométrico para ele. Eu vou colocar 1 de coeficiente estequiométrico para ele, para a gente começar o nosso balanceamento. Então aqui, ó, 1, né? Aí você vai acertar os coeficientes estequiométricos na seguinte ordem, ó. Comece sempre pelo átomo do metal. Você vai deixar hidrogênio para penúltimo e oxigênio por último. Normalmente, quando você deixa o oxigênio por último, quando você chegar nele, ele já está balanceado, né? Então, olha aqui, ó, confere. 1 vezes 4, aqui eu tenho 4 átomos de alumínio, né? Lá nos reagentes tem que ter 4 átomos de alumínio. Tem 4 aqui? Não. Então, eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 4 para igualar o alumínio. 4 alumínios, 4 alumínios. O alumínio está balanceado, né? Olha o fósforo, ó. Eu tenho uma molécula desse produto. Só que tudo que está dentro do parênteses aqui, ó, tudo que está dentro do parênteses está multiplicado por 3. Então, quantos átomos de fósforo nós temos? 3 vezes 2 dá um total de 6 átomos de fósforo. Lá nos reagentes tem que ter 6 fósforos também. Quantos tem aqui? Tem 2. Para virar 6, multiplica por 3. Pronto, o fósforo agora está balanceado. Então, já tem o alumínio balanceado e o fósforo balanceado, né? Como o 3 balanceia o ácido e o 4 balanceia o hidróxido de alumínio, aqui nos reagentes da reação, ó, eu já tenho a equação, a parte dos reagentes balanceada. Só falta a gente balancear a água nos produtos. E aí eu vou contar o número de átomos de hidrogênios. Veja, acompanha comigo aqui, ó, vou mudar de cor, ó. São 3 vezes 4, 12 átomos de hidrogênio. São 4 vezes 3, ó, também 12 átomos de hidrogênio. 12 mais 12 dá 24. Como aqui não há hidrogênios, para virar 24 eu coloco 12 moléculas de água. 12 vezes 2, 24 hidrogênios. 12 vezes 2, 24 hidrogênios. O hidrogênio está balanceado. Lembra que eu falei para você deixar o oxigênio por último? Se você contar aqui nos reagentes a quantidade de átomos de oxigênio e contar aqui nos produtos a quantidade de átomos de oxigênio, você vai ver que o oxigênio já está balanceado, a quantidade de átomos já está correta. Então, siga essa ordem que facilita o balanceamento. Coloca 1 para a substância maior e vai acertando os átomos dos reagentes, os átomos dos produtos, deixando sempre hidrogênio para penúltimo e oxigênio por último. Isso facilita o seu processo, certo? Aqui, ó, eu tenho mais um conjunto de equações que é para você fazer o balanceamento. Então, eu aconselho que você pause a aula, copie essas equações, faça o balanceamento e no final da aula eu coloco essas reações balanceadas para você conferir se o seu resultado está certo ou errado. Tudo bem? Você vai acertar isso aí tudo na maior tranquilidade. Agora sim, a gente começa a falar em si, né, do cálculo estequiométrico. Lembra na primeira tela o que eu falei para você? Cálculo estequiométrico a gente faz para calcular quantidades de reagentes e produtos que participam de um processo qualquer. Aqui eu estou colocando para você um procedimento padrão. Você vai seguir esse procedimento passo a passo ao resolver todas, presta atenção, todas as questões de cálculo estequiométrico que você vai resolver. Até esse procedimento enraizar na sua cabeça e se transformar em algo automático. Isso aqui tem que automatizar na sua mente. Esse procedimento, esse passo a passo, serve para qualquer questão de cálculo estequiométrico. Aí, quando a gente for entrando nos casos particulares, eu vou te ensinando como adaptar esse procedimento aos casos particulares. Procedimento. Primeiro, escrever a equação balanceada que representa o processo. Aqui, ó, escrever a equação balanceada que representa o processo. Aí, todas as equações químicas que você escrever na resolução têm que estar balanceadas. Elas precisam estar balanceadas. Segundo, os coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? Aqueles valores que você colocou ao fazer o balanceamento. Olha o que eles indicam. Eles indicam a proporção em mols na qual a reação acontece. Então é importante você saber que os coeficientes estequiométricos indicam a proporção em mols na qual a reação ocorre. Esse terceiro procedimento aqui, ó, ele é o que normalmente dá problema, dá dúvida na cabeça de vocês, porque aqui ele exige de você uma habilidade
que você precisa ter no cálculo estequiométrico, que é a capacidade de interpretar o texto da questão e entender o que o cara deu de informações, o que o enunciado deu de informações e o que ele quer que você faça. Olha aqui, ó. Mudar as unidades de medida. Então aqui você vai fazer uma conversão de unidades de acordo com o quê? Com o enunciado da questão. E você só consegue fazer isso se você tiver lá uma boa interpretação de texto. Por isso, saber interpretar bem o texto da questão é habilidade necessária para o cálculo estequiométrico. Ok? Continuando no nosso cálculo estequiométrico, ó, com os dados e a pergunta do problema, você vai montar uma regra de 3. Ok? Você vai montar uma regra de 3 respeitando a proporção da reação balanceada. Montou a regra de 3, você vai calcular o que se pede, sambar na cara das inimigas e achar a resposta correta. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu já vou começar na prática mesmo, na questão número 1 da sua apostila, que está na página 67, ok? A questão número 1 da página 67, ela diz o seguinte, ó. A equação química a seguir representa a obtenção do ferro metálico a partir do seu minério. Ó, obtenção de ferro metálico. Se ele for obtido, ele é produto. Olha aqui o ferro produto, ó. A partir do seu minério. Qual é o seu minério? O minério que contém ferro é o Fe2O3, que é a hematita, o óxido de ferro 3, né? O óxido férrico. Admitindo um rendimento de 100%, a massa de óxido de ferro 3 em quilogramas necessária para a obtenção de 28 quilogramas de ferro metálico corresponde a quanto? Então, veja, qual foi a pergunta dele? A pergunta dele é a massa de Fe2O3 que ele necessita para produzir 28 kg de ferro metálico. Vamos seguir o nosso procedimento. Qual a primeira etapa do procedimento? Escrever a equação balanceada. Então, eu vou colocar a equação balanceada aqui, ó. 2Fe2O3, Fe2O3, mais 3 carbono, que reage produzindo 4 mols de ferro, mais 3 mols de CO2 gasoso, certo? Está aí a equação balanceada. Qual que é a segunda etapa do seu procedimento? Você lembra? Os coeficientes estequiométricos indicam a proporção em mols. Então, olha só. Os coeficientes estequiométricos aqui são o 2 para a hematita, o 3 para o carvão coque, o 4 para o ferro metálico e o 3 para o gás carbônico. Isso significa o seguinte, ó, que 2 mols do óxido de ferro 3 reage com 3 mols de carbono, produzindo 4 mols de ferro mais 3 mols de gás carbônico. Dados da equação balanceada, palavras da salvação, certo? Continuando, qual que é o próximo procedimento? Agora que chegou a hora daquela capacidade de interpretar o texto, você vai precisar fazer uma conversão de unidades de acordo com o enunciado da questão. Veja, quando o enunciado da questão fala do óxido de ferro 3, ó, da hematita, ele cita massa. Então, veja, quando ele fala dessa substância aqui, ó, ele cita, deixa eu até pegar a mesma cor aqui, ó, ele cita massa. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso converter essa proporção que foi dada em mols, eu preciso converter para massa, senão você não resolve a questão, tá certo? Continuando ainda com o enunciado da questão, ó, pegar um azul aqui. Quando ele fala massa, inclusive, ó, massa em quilogramas, tá? Necessária para a obtenção de 28 quilogramas de quê? De ferro metálico. Quando ele fala aqui do ferro metálico, ele usa massa também, 28 quilogramas. Então, quando ele fala de ferro metálico, ele também cita a massa de ferro metálico. Então, eu também vou ter que converter aqui de mol para massa, senão a gente não consegue resolver a questão. Como é que você transforma de mol para massa? Lembra? Usa massa molar, né? Então, separadamente aqui, ó, eu preciso saber a massa molar da hematita, Fe2O3, e preciso saber a massa molar do ferro.
Normalmente eles dão nas questões. Aqui ele não deu, então você consulta a tabela periódica. Vamos usar para o ferro a massa molar 56 gramas por mol. Aí vai ser 56 vezes 2, que dá 112, mais 16 vezes 3, que dá 48. 112 com 48 vai ser 160. Então aqui, ó, 160 gramas por mol. Quer dizer que um mol equivale a 160 gramas. E a massa molar do ferro, a gente está usando 56 gramas por mol, né? Então, olha só. Onde eu tenho aqui 2 mols de hematita, 2 mols equivale a 2 vezes 160 gramas, né? Ó, 2 vezes 160 gramas. E onde eu tenho aqui, ó, 4 mols de ferro, 4 mols de ferro equivale a 4 vezes 56 gramas, beleza? Veja, o que está escrito nessa linha e o que está escrito nessa linha te dá as mesmas informações. Só que na linha que eu escrevi de preto, a proporção está em mols. Na linha que eu escrevi de azul, a proporção está em massa, certo? Então, o que a gente fez aqui, ó? Nós convertemos de mol para massa de acordo com o enunciado da questão. Senão, eu não ia conseguir resolver a questão. Seguindo o nosso procedimento, depois que eu fiz a conversão de unidades de acordo com o enunciado da questão, eu faço o quê? Coloco dados e pergunta do problema, montando uma regra de 3. O que a questão quer? Que você calcule a massa de Fe2O3. E o que ele deu? 28 kg de ferro metálico. Então, ele quer obter 28 kg de ferro metálico. E, para isso, ele perguntou qual é a massa de hematita que vai ser necessária para resolver a questão. Então, aqui, ó, eu tenho uma regra de 3 pronta. Se você tem a regra de 3 pronta, calcule esse valor de M e já resolve a questão de uma vez. Portanto, esse valor M, que é a massa de hematita aí, que é o minério de ferro, vai ser 28 quilogramas vezes 2 vezes 160 gramas, dividido por 4 vezes 56 gramas. Se você não consegue fazer direto, multiplica cruzado, acaba que dá na mesma. Um conselho que eu te dou, e sempre faça isso, não fica com preguiça, não pula essa etapa, tá? Quando você for montar a regra de 3, monte a regra de 3 com as unidades de medida, porque se você tiver cometido algum erro, você vai descobrir. Olha o caso aqui, ó. Eu cancelo gramas com gramas, a resposta vai sair em quilogramas. O que a questão quer? A massa de Fe2O3 em quilogramas, ou seja, já vou calcular a resposta direto. Então, sempre monte a regra de 3 com as unidades de medida. Isso evita que você cometa erros e a gente sempre comete erro, ainda mais na hora da prova você está nervoso e tudo mais. Então, a massa de hematita aqui vai dar 28 vezes 2 vezes 160 dividido por 4 vezes 56. Essa resposta aqui, ó, vai dar 40 quilogramas de hematita Fe2O3 e 40 kg de hematita nós temos na alternativa B, né? Aqui, ó. Então a resposta está aqui na alternativa B, beleza? Questão da UERJ 2019. Se eu não estou enganado, eu tenho essa questão resolvida lá no meu canal. Mas enfim, está aqui para você, beleza? Vamos lá para a questão número 2? Olha aqui, ó. A questão número 2, que também é uma questão da sua apostila, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar um marca-texto amarelo. Aí. Unisc, Rio Grande do Sul. O GNV, gás natural veicular, é composto principalmente de metano. Metano está aqui, ó, CH4, né? A reação de combustão do metano pode ser descrita até aqui. Então, ele deu a reação de combustão. Aí ele pergunta, na combustão de 160 gramas de metano, aí você vai ter que encontrar aqui a alternativa verdadeira, né? Bom, vamos uma por uma para a gente ver o que está acontecendo, ó. Primeiro, deixa eu colocar a equação balanceada. A equação está aqui. CH4 mais 2O2, que reage produzindo gás carbônico, CO2 gasoso, mais 2 mols de água. Tá? Eu não estou colocando aqui os estados físicos. Numa questão discursiva, onde você redige a resposta, nunca deixe de colocar os estados físicos. É importante, tá? Essa equação está balanceada? Sim, ela está balanceada. Então, aqui, ó, 1 é o coeficiente estequiométrico do metano, o 2 aqui é do O2, 1 para o gás carbônico,
e o 2 para água. Significa que 1 mol de metano reage com 2 mols de gás carbônico na combustão, produzindo 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água. Agora, o que a gente vai fazer? Para resolver a questão, eu vou alternativa por alternativa até a gente encontrar a alternativa correta. Vamos ver a letra A? Ó, na letra A ele fala, são consumidos, olha aqui, ó, são consumidos 640 litros de oxigênio na CNTP. Vamos fazer essa conta para ver. Presta atenção. Ele deu qual informação lá no enunciado da questão? Ó, ele deu a massa de metano consumida. Então, eu tenho aqui a massa de metano consumida. Então, eu vou ter que transformar de mol para massa. Como é que você transforma de mol para massa? Calcule a massa molar do metano. Ora, carbono 12 mais 4 dá 16. Então, aqui deu 16 gramas por mol. Então, olha só. 1 mol de metano, ou seja, vou colocar aqui de preto, ó, 1 mol de metano, ou seja, 16 gramas de metano, né, quando reagem, consomem 2 mols de oxigênio. Consomem 2 mols de gás oxigênio, O2 gasoso. Só que na letra A, ele pergunta sobre o volume de oxigênio na CNTP. Lembra que na CNTP, vou colocar aqui, ó, na CNTP, o volume molar, ou seja, o volume ocupado por 1 mol de gás é 22,4 litros por mol. Ou seja, 1 mol de qualquer gás, qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Se eu tenho aqui, ó, na letra A, 2 mols de oxigênio, transforma isso em volume. Vai ficar assim. Para cada 16 gramas de metano que reage, nós temos 2 vezes 22,4 litros de O2 sendo consumidos, né? Como ele falou lá em cima, ó, 160 gramas de metano, se está reagindo 160 gramas de metano, qual é o volume consumido de oxigênio aqui na CNTP? Chama isso de V. Faz a conta para ver quanto vai dar esse volume V. Ó. Olha, esse volume V vai dar, montando aqui, ó, 160 gramas vezes 2 vezes 22,4 litros dividido por 16 gramas. Trabalha com as unidades primeiro, ó. Cancela gramas com gramas. Aí aqui vai dar 160, deixa eu mudar de cor aqui. 160 dividido por 16 deu aqui 10. 2 vezes 22,4 é 44,8. Vezes 10 vai dar 448. Então aqui, ó, deu 448 litros de O2. Esse é o volume de O2 que a reação consome. Ele falou que é 640, então a letra A está falsa. Acabamos de descobrir que a letra A está errada. Aí na letra B ele fala o seguinte, ó, vou colocar aqui, letra B. São formados 36 gramas de água. Veja, aqui nós sabemos que 1 mol, né, equivale a 16 gramas. Então, para cada 16 gramas de metano que reage, olha lá na equação balanceada, ó, para 16 gramas de metano que reage, que equivale a 1 mol, quanto de água está sendo formado? 2 mols. Transforma isso em massa, porque aqui ele fala, ó, na massa de água, né? Então, transforma em massa. Como é que eu faço? Utiliza a massa molar da água, calcula separado. A massa molar da água, ela vale 18 gramas por mol. Então, ó, como são formados aqui 2 mols de água, significa que para cada 16 gramas de metano que reagem, são formados 2 vezes 18 gramas de água. Quanto de metano está reagindo? Não é 160? Então, se 160 gramas de metano reagem, quanto de água está sendo produzido aqui? Estou chamando aqui de X. Esse valor X vai dar quanto? Vamos montar nossa regrinha. 160 gramas vezes 2 vezes 18 gramas dividido por 16 gramas. Trabalha primeiro com as unidades, ó. Cancela gramas com gramas, simplifica aqui, ó. 160 por 16, que dá 10. Então, aqui deu 10 vezes 2, 20.
20 vezes 18 vai dar 360, né? Ele falou que é 36 gramas de água, tá falso, então a letra B também está falso. Só colocar aqui, ó, X vai dar 360 gramas de água. Então, item B está falso, né? Olha o que ele fala na letra C. São liberados na atmosfera 44 litros de gás carbônico. Vamos ver aqui, ó. Na letra C, ele pergunta sobre o volume de gás carbônico produzido. Vem comigo na equação balanceada. Ó. Na equação balanceada, para cada mol de metano, 1 mol de gás carbônico está sendo liberado. Tá certo? Então, olha só. Eu posso dizer que para cada mol de metano, ou seja, 16 gramas de metano, 1 mol de gás carbônico equivale a 22,4 litros de gás carbônico. Como ele está queimando 160, né? Aqui, ó, 160 gramas de metano, quanto vai dar esse volume aqui, ó? Ora, esse volume V vai dar 224 litros de CO2. Ele falou que é 44, está errado, está falso a letra C. Vamos para a letra D. Vamos para a letra D. Ó, são formados 440 gramas de gás carbônico. Veja que agora ele falou aqui, ó, na massa de gás carbônico. Então eu vou pegar essa proporção aqui que está em mols e vou transformar para massa. Como é que a gente faz isso? Bom, de acordo com a equação balanceada, ó, 1 mol de metano produz 1 mol de gás carbônico. Então, 16 gramas de metano, que equivale a 1 mol, ó, produz quanto de gás carbônico? 1 mol também. A massa molar do CO2, ela vale quanto? Ora, 16 vezes 2, 32, mais 12, dá 44 gramas por mol. Então, 16 gramas de metano produzem 1 mol de gás carbônico, que equivale a 44 gramas de CO2. Quanto ele está queimando? Né? 160? Se ele está queimando 160 gramas de metano, significa que a massa de gás carbônico vale quanto? Vou chamar de Y aqui. Ó. Esse valor Y vai dar, ó, montando a regra de 3, Y vai dar 160 gramas vezes 44 gramas dividido por 16 gramas. Trabalha com as unidades. Ó. Cancela gramas com gramas, a resposta vai sair em gramas, beleza. Simplifica aí, ó. 16 por 160 dá 10. 10 vezes 44 dá 440. Então, a massa de gás carbônico produzido, que eu estou chamando aqui de Y, dá 440 gramas de gás carbônico. E está correta a resposta, portanto, resposta da questão número 2 está na letra D, beleza? Deu um monte de trabalho, mas não é uma questão difícil, não é uma questão complicada, não. Vamos lá para a questão número 3? Aqui, ó. Na questão número 3 da sua apostila, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar um marca-texto amarelo. Aqui. Quando o gás amônia interage com a solução aquosa de ácido nítrico, forma-se uma solução aquosa de nitrato de amônio, NH4NO3, fertilizante de elevado consumo nacional. Para por aqui. O que ele fez até agora foi contar para você como uma reação acontece. Ele deu a reação escrita por extenso, ó. Quando o gás amônia interage com a solução aquosa de ácido nítrico. Quer dizer que esses dois são reagentes. Portanto, se esses dois são reagentes, a amônia, que é reagente, ó, NH3, gasosa, interage com uma solução aquosa de ácido nítrico, então HNO3 aquoso, forma-se uma solução aquosa de nitrato de amônio, forma-se NH4NO3 em solução aquosa, né? Primeira coisa, se eu já tenho uma equação, verifica se não está faltando nada nela e verifica se ela está balanceada. Como é que a gente verifica balanceamento? Coloca 1 para a substância maior, tá aqui, ó, 1, né? Nitrogênios, aqui tem um, aqui tem outro, então são 2 átomos de nitrogênio. Considerando 1 no ácido nítrico e 1 na amônia, ó, 1 aqui e 1 aqui, o nitrogênio está balanceado. Hidrogênios são 4, veja, tem 3 aqui mais 1 aqui, deu 4. E oxigênio são 3, então está balanceado. Portanto, ó,
eu já sei que 1 mol de amônia reage com 1 mol do ácido nítrico em solução aquosa, produzindo 1 mol do nitrato de amônio, que é o fertilizante que ele falou lá no enunciado. Voltando para o enunciado, ó, então até aqui, ele contou para a gente qual é a reação que acontece por extenso. Nós montamos a equação, já fizemos até o balanceamento, já adiantando uma etapa aí do procedimento. Ó. Admitindo que a transformação seja completa, isso é, o rendimento é 100%, para obter 640 gramas de fertilizante, o que ele quer saber? Ora, ele quer saber qual é a massa de amônia que será consumida em gramas. Ela vai ser igual a quanto? Então, olha, quem é o fertilizante? Fertilizante é o nitrato de amônio. Quando ele falou do fertilizante, ele falou na sua massa. Portanto, eu preciso vir aqui, ó, e transformar essa proporção em mols, transformar de mols para massa. Eu costumo colocar em cima da substância para não esquecer qual é a transformação que a gente vai fazer. E ele perguntou a massa de amônia que será consumida. Quando ele fala da amônia, tá de azul aqui, ó, ele fala na massa dela também. Então aqui eu vou ter que converter de mol para massa, senão a gente não consegue resolver a questão. Como é que eu converto de mol para massa? Calculando a massa molar, né? Portanto, ó, a massa molar da amônia, NH3, ó, nitrogênio é 14, hidrogênio é 1. 14 mais 3 vai dar 17 gramas por mol, né? O outro aí que a gente precisa calcular a massa molar é o fertilizante, nitrato de amônio. Massa molar de NH4NO3, né? Aqui, ó, nitrogênio é 14 vezes 2, mais 4 dos hidrogênios, mais 48 dos oxigênios. Isso aqui vai dar 80 gramas por mol. Então, 1 mol de nitrato de amônio equivale a 80 gramas. E 1 mol de amônia equivale a 17 gramas. Portanto, na equação balanceada, 17 gramas de amônia reagem formando 80 gramas do fertilizante. Isso eu fiz o quê? Transformei a proporção em mols para massa de acordo com o enunciado da questão. Essa é a maior dificuldade que normalmente, na média, os candidatos, os alunos têm, né? Agora vem dados e pergunta do problema. O que ele falou? Ó, para obter 640 gramas do fertilizante, ou seja, para obter aqui, ó, 640 gramas do fertilizante, ele quer saber quanto de amônia vai precisar para fazer essa reação produzir 640 gramas. Calcula esse x aí, ó. Esse valor x vai dar quanto? Montando nossa regra de 3, x vai dar... Opa, deu entortado aqui, ó. Deixa eu consertar isso. Aqui, ó. Montando nossa regra de 3, x vai dar 640 gramas vezes 17 gramas dividido por 80 gramas. Trabalha primeiro com as unidades, ó. Cancela gramas com gramas. Resposta vai sair em quê? Vai sair em gramas. Ele pediu a massa, ó, em gramas. Então está coerente com a minha resposta. Então deu 640 vezes 17 dividido por 80. 640 vezes 17 dividido por 80, eu tenho essa resposta aqui, dá 136, né? Então isso aqui vai dar 136 gramas de amônia, NH3. 136 gramas de amônia está em qual alternativa? Está aqui, ó, na letra C da questão. Beleza? Então foi aí a questão da Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, faculdade muito boa lá em Uberaba, divisa com São Paulo. Ok? Vamos para a última questão da aula de hoje? Vamos resolver aqui, ó, a questão número 4, e aí depois eu coloco para você aquelas equações balanceadas para você conferir. Vamos lá na questão 4, ó. Vou pegar o marca-texto amarelo. O alumínio metálico reage com óxido de ferro Fe2O3 segundo a equação. Está aqui a equação, pode conferir que a equação já está balanceada, né? Essa reação é altamente exotérmica, chegando a fundir o ferro que é formado e por isso ela é utilizada para soldas. Partindo de 123 gramas de Fe2O3 e supondo a reação completa, a quantidade em gramas de ferro líquido formada é de quanto? Então, olha só,
A equação, a questão, quer dizer, ela envolve o óxido de ferro 3 e o ferro líquido produzido. Óxido de ferro 3 é esse. O ferro líquido produzido é esse. Então eu posso fazer a proporção só envolvendo esses dois. Porque de acordo com a equação balanceada, ó, aqui o coeficiente é 1, né? Eu sei que 1 mol de Fe2, O3, quando reage, produz 2 mols de ferro. De onde eu tirei isso? Da equação balanceada que já foi fornecido pelo enunciado da questão da Unimontes. Transforma essa proporção aqui de mol para massa, porque ele falou na massa dele, e transforma essa proporção aqui de mols para massa também, porque ele falou na massa, ó, quantidade em gramas de ferro líquido produzido. Como é que você transforma de mol para massa? Calcula a massa molar. Então, a massa molar aqui, ó, do Fe2, O3, lembra que a gente tinha feito na primeira questão, dava 180, né, confirmando aqui 160. Então, aqui deu 160 gramas por mol. E a massa molar do ferro, a gente usou 56 gramas por mol, né? Então, aqui, ó, 1 mol de Fe2O3 equivale a 160 gramas, que quando reage produz 2 mols de ferro, que é 2 vezes 56 gramas. Qual foi a pergunta dele? Partindo-se de 123 gramas do óxido de ferro 3. Então, ó, partindo de 123 gramas do óxido, quanto de ferro a gente consegue produzir? Eu chamo de X e calculo. Esse valor X aqui, ó, vai dar quanto? Ora, vai dar 123 gramas vezes 2 vezes 56 gramas dividido por 160 gramas. Trabalha com a unidade, ó, simplifica gramas com gramas, aí deu 123 vezes 2 vezes 56 dividido por 160. Fazendo esses cálculos aqui, ó, esse valor X, que corresponde à massa de ferro produzida, vai dar 86. Então, aqui deu 86 gramas de ferro. E 86 gramas de ferro, nós temos aonde, hein? Está aqui, ó, na alternativa da letra C. Portanto, está resolvida a questão número 4. Essas 4 primeiras questões que nós resolvemos nessa aula de hoje são questões de cálculo estequiométrico simples, ok? Cálculo estequiométrico bruto. A partir da próxima aula, a gente começa a entrar nos casos particulares do cálculo estequiométrico. Aí eu vou explicando para você a teoria e a gente vai intercalando a teoria com exercício. Tudo bem? Como prometido aqui para você, ó, as equações de combustão balanceadas, tá? Pausa a aula e confere, se você quiser dar um print também, confere as equações. Muita atenção com as duas equações, a combustão do carbono grafite da letra G e a combustão do gás hidrogênio da letra H, beleza? E aqui, ó, as equações que eu deixei para você fazer o balanceamento por tentativas também, da letra A até a letra G. São equações importantes, é bom você treinar isso daí antes da gente começar na nossa próxima aula. Beleza, meninos? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Estuda esse assunto, você sabe que é muito importante. Embora o Enem tenha sido adiado, embora os vestibulares tenham sido cancelados, mas uma hora ele vai acontecer. E na hora que ele acontecer, você precisa estar motivado e preparado e confiante. Beleza? Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.